Imagina estar escondido num porão escuro, bem úmido, durante anos. Você está lá apavorado com o som das bombas de uma guerra terrível lá fora. E de repente, através de um chiado num rádio antigo, você descobre que o Tratado de Paz foi assinado meses atrás. Nossa, meses? Sim, a guerra já acabou, a liberdade já está garantida. Mas por falta de informação, a vida continuava sendo vivida ali com aquela mentalidade de prisioneiro, sabe? Bom, que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de todos que nos escutam hoje. Nossa missão na imersão de hoje é justamente fazer uma exploração profunda do capítulo 2, que é intitulado O Chamado, do livro A Cruz do Rei, escrito pelo Timothy Keller. Exatamente. E olha, o que torna essa literatura tão vital é que a gente não está aqui para simplesmente declamar um resumo teológico árido. Né? A ideia é investigar as engrenagens práticas, psicológicas e históricas do que o Keller apresenta sobre a fundação real da palavra evangelho. Com certeza. Vamos entender, assim, a mecânica destrutiva do que ele chama de autoabsorção e o que verdadeiramente significa atender a um chamado que subverte toda a nossa lógica de controle. Certo, vamos desempacotar isso, porque a premissa inicial já quebra qualquer expectativa. A grande maioria das pessoas, ao ouvir a palavra evangelho, é imediatamente transportada para um cenário religioso bem clássico, né? Assim, igreja, sermão de domingo. Isso, mas o texto descortina o fato de que essa palavra foi, na verdade, roubada do vocabulário militar e político da antiguidade. Isso muda toda a lente pela qual a gente deveria ler o termo. Muda de forma fundamental, viu? Porque para compreendermos a magnitude desse chamado, a gente precisa voltar lá na raiz grega da palavra, que é euangelion. Certo. O contexto do primeiro século romano, na época em que Jesus caminhou pela Galileia e o livro de Marcos foi escrito, esse termo não carregava absolutamente nenhum peso religioso. Era estritamente um jargão imperial. Então era tipo a manchete principal que circulava nas praças, não um panfleto de templo. Precisamente. Era uma manchete de alcance geopolítico. Sabe, Keller até menciona uma inscrição romana famosa da época que começava dizendo, abre aspas, o começo do Evangelho de César Augusto. Caramba. Pois é, aquela declaração anunciava uma nova era de poder e, num cenário ainda mais tenso, o termo era usado logo após vitórias militares decisivas. Tem aquele exemplo clássico da Grécia sob a ameaça da Pérsia. A Batalha de Maratona, né? Isso. Após os gregos vencerem miraculosamente em Maratona e Salamina, eles enviaram arautos correndo para cidades. E esses mensageiros eram chamados de evangelistas. O papel deles era proclamar o Evangelion. Que loucura pensar nisso. Não era um alerta para treinar para o combate. Era o fato consumado, nós lutamos, nós vencemos e a partir de agora vocês são homens livres. Essa distinção histórica me faz pensar, na diferença gigantesca entre você receber um conselho e você receber uma notícia de algo que já está pronto. Exato, é uma diferença brutal. Porque se a gente pensar no modelo de conselho religioso, por mais elevado que seja, muitas vezes parece uma lista de tarefas impossíveis de cumprir. Exige paciência perfeita, amor irrestrito, integridade 24 horas. E isso só aumenta o peso nos ombros. Muito. Quando alguém tenta colocar tudo isso nas costas como pré-requisito para ter valor para Deus, a pessoa é esmagada. Mas o evangelho original, o tal do Evangelion, é como ouvir naquele rádio que a guerra acabou. Não é um manual de instruções para sobreviver ao tiroteio de amanhã. A paz já foi assinada. O que é fascinante aqui é como Keller usa isso para diferenciar o cristianismo de outras matrizes religiosas. Se você observar bem, as outras operam na base da condicionalidade desse conselho, sabe? Faça isso e alcance aquilo. Perfeito. Elas dão um mapa. Siga esse código, cumpra esses rituais e talvez no fim você alcance a Deus. É sempre um esforço humano heróico ancorado no próprio mérito. Sabe que eu acho fascinante e até trágico como a nossa mente prefere o conselho? A gente adora ter uma lista de regras porque isso dá uma ilusão de controle, né? Sim, o nosso ego grita por isso. A gente pensa, me diz o que fazer e se eu gabaritar a lista, Deus me leve um favor. Aceitar que a guerra foi vencida por outra pessoa significa abrir mão desse controle.
Essa é a essência anatômica do orgulho humano resistindo à graça. O Evangelho é o anúncio do que já foi feito na história por Jesus para nos dar acesso a Ele, e não o que a gente tem que fazer. É uma boa nova, não um bom conselho. Faz todo sentido. Mas aí me vem uma pergunta lógica. Se o cristianismo diz que fomos resgatados, de onde exatamente a gente foi resgatado? Contra o que fomos libertos se as correntes não eram literais? Então, a resposta do Keller para isso vai buscar lá em Gênesis e é de uma profundidade incrível. A visão bíblica diz que a gente não foi criado por isolamento, mas para relacionamentos perfeitos. Uma harmonia total, né? Isso. Paz interna, convívio social e comunhão com Deus. Mas a condição era que Deus mantivesse o lugar dele como rei. Ele era o centro gravitacional. Só que aí, chegamos em Gênesis 3. A grande ruptura. Nós escolhemos ser nossos próprios reis. Exatamente. A gente foi cativado pela ideia de assumir o leme e ditar o que é bem e mal. E a partir daí, o Keller introduz o conceito da autoabsorção. Não é só vaidade, é você estar existencialmente curvado sobre si mesmo, pensando só no próprio sucesso ou fracasso. E se a gente jogar isso para nossa convivência social hoje, dá para ver como a sociedade se despedaça na prática. Totalmente. Imagina a mente de alguém que é o próprio rei. A pessoa fica reativa, pensando, serei respeitado? Fui tratado como mereço? E quando você tem milhões de pessoas achando que são o personagem principal da realidade, os conflitos são inevitáveis. Guerras, lutas de classes, conflitos familiares, tudo raiz da mesma doença. Sim, a autoabsorção é o motor invisível da desintegração social. Uma metáfora que me vem à cabeça é a da dança. Imagina a vida como uma dança de salão gigante. Se todo mundo escuta a mesma música e segue o mesmo coreógrafo, a coisa flui maravilhosamente bem. Fica lindo de ver. Mas se, no meio da execução, cada um decide ignorar a música para focar nos próprios passos, querendo ser o centro das atenções, a gente começa a pisar violentamente no pé do outro. A autoabsorção não nos faz brilhar, ela nos tira da dança. Que analogia perfeita! E o Keller mostra que, mesmo com os pés machucados fora desse salão, todas as culturas carregam uma lenda, um anseio de que um rei verdadeiro virá matar o dragão e nos beijar para despertar do sono da morte. Para restaurar o mundo, né? Isso. Jesus é esse rei. E, diferente de religiões que prometem uma fuga etérea desse mundo material falho, a promessa cristã é a restauração da própria matéria. O Keller até usa aquela citação do C.S. Lewis no final de As Crônicas de Nárnia sobre o unicórnio precioso. Eu lembro dessa parte. Ele diz, abre aspas, finalmente cheguei em casa. Esta é a terra que venho procurando por toda a minha vida. É a restauração completa. Muito bom. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Se esse rei chegou e está restaurando o mundo, como ele recruta seus seguidores? Porque em Marcos, a escolha dos discípulos quebra qualquer paradigma. Totalmente fora do padrão. Simão, André, Tiago e João largam as redes e a família imediatamente. Na tradição judaica, o aluno é que escolhia o rabi, não é? Mas aqui, o rabi exige prioridade absoluta num piscar de olhos. Sim. Ele não apresenta um plano de carreira teológico, ele simplesmente diz venham e eles vão. Só que aí eu tenho que fazer um papel de cético aqui, porque o Keller traz um texto de Lucas 14 que é bem difícil. Jesus diz que para segui-lo é preciso odiar pai e mãe. Essas passagens assustam. E muito. Isso não soa como um chamado ao fanatismo. Digo, para extremismo. A solução para uma sociedade doente não deveria ser o meio termo e a moderação? Isso levanta uma questão importante de fato, mas o Keller destrincha isso magistralmente. O ódio ali no texto é comparativo, não ativo. Como assim, comparativo? Significa seguir a Jesus de forma tão intensa que qualquer outra lealdade pareça rejeição em comparação. É como acender uma lâmpada fortíssima. No escuro ela cega, mas se você acender ao meio-dia sob o sol, a luz dela desaparece pelo contraste. Entendi. O sol é a devoção a Jesus e a lâmpada seriam as nossas outras lealdades.
Exatamente. O problema é que a gente quer usar Jesus como gerente dos nossos próprios projetos, mas ele exige o trono. E sobre a questão do fanatismo tóxico, o entendimento da graça, na verdade, elimina isso. Elimina. Porque a história está cheia de fanáticos religiosos causando estrago. Tá, mas pensa bem. O fanático religioso clássico age daquele jeito opressor porque ele opera na base do conselho religioso, do mérito. Ele olha para o próprio umbigo e pensa: eu fiz os sacrifícios, eu sou moralmente superior, então eu mereço estar acima dos outros. A velha meritocracia espiritual. Isso. Ele oprime porque se acha superior. Mas quem entende o verdadeiro evangelho, a salvação como um dom imerecido para pessoas irremediáveis, não tem do que se gabar. Faz todo sentido. Se a pessoa entende que foi salva de graça, ela tem que se tornar fanaticamente humilde. Exatamente como Jesus foi. O evangelho não te faz um fanático arrogante, te faz um fanático empático. Cara, isso vira a chave completamente. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que para se entregar totalmente sem medo de virar um fanático doentio, é preciso confiar cegamente na autoridade de quem está chamando. Sim, e Jesus ensinava com uma autoridade muito específica. A palavra tem a mesma raiz de autor, Uma autoridade original. não derivada dos escribas, sabe? E ele provou isso curando o mundo físico, como a sogra de Pedro, os leprosos. Ele tinha as credenciais do artífice do universo. E sobre essa confiança cega de seguir a autoridade dele, tem aquela história do George MacDonald, A Princesa e o Gnomo, que o livro cita. Eu sou apaixonado por essa analogia. Ah, essa história é maravilhosa para ilustrar a obediência. Demais. Para quem não lembra, a princesa Irene ganha da fada madrinha um fio invisível e, no momento de terror absoluto, a instrução é seguir esse fio para se salvar e resgatar o amigo dela, o Curdie. Só que o fio leva ela direto para uma pilha de pedras enorme numa caverna escura. Parecia um beco sem saída, completo, né? O pior lugar possível para ir. Exato. A intuição dizia para correr para o lado oposto, para o conforto, mas ela precisa desmontar as pedras com as próprias mãos. Ela machuca os dedos, sangra, chora, mas segue o fio até libertar um amigo. Seguir a Jesus é um pouco como pedir a uma criança de 7 anos que escreva sobre casamento. Verdade. A gente não faz a menor ideia de para onde a jornada vai nos levar. Às vezes leva para as pedras. Se conectarmos isso ao cenário geral do Keller, o grande arremate é esse. O fio nunca permite voltar para trás. O dever de cada momento é seguir em frente, mesmo que pareça que a gente vai ser esmagado pelas circunstâncias. E dá para confiar nesse fio. Dá. E sabe por quê? Porque o próprio Jesus fez a mesma coisa. Ele seguiu o seu próprio fio. Ele deixou a segurança e o trono do Pai e foi esmagado de verdade lá na cruz. Ele desceu à lama do nosso sofrimento para que o nosso fio nos levasse de volta aos braços dele. Nossa, isso é muito forte. Refletir sobre o impacto disso tira um peso absurdo das nossas costas. Porque a gente vive na pressão diária de tentar ser bom o suficiente, tentando lutar guerras o tempo todo. E, de repente, o chamado é só um alívio de apenas seguir o fio que nos foi dado pelo rei. E eu deixo aqui um pensamento para a gente ruminar. Se o evangelho é realmente uma notícia de que a guerra principal já foi vencida, de que maneira a nossa ansiedade moderna é apenas o eco de quem ainda tenta lutar uma batalha que não é mais nossa? Fica aí a reflexão. É para explodir a cabeça de quem está ouvindo. Bom, avisamos a todos que teremos um novo episódio desse mesmo livro em breve, mergulhando ainda mais nessas ideias fascinantes. Foi incrível. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer imenso. Com certeza, Deus abençoe todos os ouvintes.